Estávamos brincando quem poderia ser os protagonistas, quem são os coadjuvantes. Apesar que um time de futebol, principalmente um futebol moderno, hoje não existe isso. Hoje o que prevalece é o coletivo. Mas vários estrelas do time, né, do patamar que nós temos, porque eu também não vou abrir nem discussão, não é que são aquela top de linha, mas digamos que os diferentes nossos ficaram a desejar hoje, né? Fernando Diniz, se fosse um jogador, fez uma péssima mudança, foi lento nas substituições, escalou mal o Wallace, isso aí foi decisivo para o jogo. O Wallace, que tem um currículo de Europa, inclusive tem uma estatística impressionante, melhor desarmador das últimas 5 ligas europeias, que são as mais competitivas, até agora está jogando só com estatística, está jogando só com currículo, mas eu volto até a coerência, vamos tentar ser racional nesse momento, que é a parte mais difícil. Muita gente vai xingar, porque é a vontade que dá para fazer, acredito que dá para render, vai dar frutos ainda, mas está numa péssima fase e o Diniz me deixa chateado dele não ver, dele não ter essa sensibilidade, sendo que nós debatemos isso muito, né? E nós temos vários argumentos para explicar essa falta de dinâmica, não encaixou no time, né? Então o Diniz foi muito mal, aí eu coloco mais na conta dele do que do Wallace, mas vamos ser bem específicos, não é fora Diniz, tá, Valor? Aqui é uma pelada que hoje eu não joguei bem, mas não quer dizer que não serve. Tô falando pontualmente, é um treinador também que eu acredito que pode entregar muito ainda com a camisa do Cruzeiro. Então, eu tô analisando o momento, eu tô analisando o jogo de hoje. O Diniz não foi bem, o Wallace nem se fala, e 2 jogadores, assim, é de assustar o desempenho de Matheus Pereira e o William. O William, eu não tenho receio nenhum de falar que foi disparado o pior jogador em campo. Nós temos até os nossos números ali da Samuca TV, que a gente avalia todos os jogadores após a partida. Para mim, o William é nota 2. É a pior nota hoje, não agregou em absolutamente nada. E não é de agora que ele está sentindo jogos importantes, tá? Não dá a solidez na parte defensiva. Tanto é que o Racing percebeu isso. As melhores oportunidades foram tudo criado pelo lado dele, junto com o João Marcelo também, que foi muito lento, com uma tomada de reação muito ruim, mas o William não conseguiu acertar absolutamente nada. Eu não gosto de usar esse termo ali, né? Não é para exagerar, mas parece que ele estava com medo de jogar. O William sentiu a partida e o Pereira, ele ainda não entendeu o que ele é com a camisa do Cruzeiro. É um jogador que é temperamental, não gosta de ser criticado, mas ele tem que assumir essa responsabilidade. Não só na parte financeira, que o Cruzeiro fez um investimento que é top 1 do futebol brasileiro, tá? Seguramente entre os jogadores mais bem pagos, então a cobrança também é proporcional. A falta de leitura dele do jogo, de querer cair demais, de cavar uma falta, sabendo que o juiz não tá nesse ritmo, tem que ser revisto. Esse negócio de ser o homem da bola parada, o Cruzeiro perdendo nos acréscimos. Era o Barreal pronto para bater aqui, que bate bem também, atravessou o campo inteiro, trotando, deixa comigo, chegou lá, ajeitou a bola. Aí é aquela história, você chama a responsabilidade para você, né? Com um chicletinho, com uma manga diferente, uma chuteira desamarrada, um aquecimento de calça, tem que brilhar mais dentro de campo, tem que dar mais resposta, porque um jogo grande é de jogadores grandes. E o Pereira, para mim, nesse tipo de partida, tá devendo. E eu só cobro de quem pode entregar. Eu acho que é o jogador diferenciado do time. Dá pra ver que o Matheus Pereira é lúcido, é inteligente, é aquele famoso joga fácil. Mas menos é mais. A genialidade também está na simplicidade. Matheus Pereira também tem que ser mais útil para o time. Eu acho que ele chegou numa postura melhor com a camisa do Cruzeiro. Me lembro de jogos que ele acompanhava até o lateral para marcar. E hoje talvez está se achando o do bonzão, que não é assim.
Isso é uma sensação olhando o jogo, tá? Não acompanho o dia a dia, não acompanho os vestiários, mas eu falo porque é um jogador, e como eu tô falando pro Diniz, não é, ai, fora Matheus Pereira, não. Né? Pelo que nós temos hoje, ele é muito bom jogador. Eu não coloco no nível de craque. Craques são outros, tá? Dentro do meu critério de avaliação. Mas é um jogador raro, é um jogador diferenciado, principalmente pro futebol brasileiro. A camisa 10 está cada vez mais extinto até no mundo, mas o Pereira ele tem que entender melhor o jogo, o Diniz tem que potencializar o futebol dele, enfim, tem que achar uma solução para ele agregar algo mais. E infelizmente, né, o Cássio colocou a gente aqui, é uma força de expressão, mas falhou também no gol. Era um cara que eu não contava com essa falha, volto a dizer, estou analisando pontualmente, não estou criticando. Para mim, o Cássio é um exemplo de liderança técnica e comportamental para ser seguido. Mas o que eu quero dizer Valu, são muitos jogadores importantes não funcionando em um momento tão decisivo que, consequentemente, o coletivo cai. Aí o Cruzeiro faz uma partida muito fria, principalmente no primeiro tempo, porque quem tem mais para dar não consegue contribuir, aí o coletivo vai para o espaço, o Racing não perdoou, não teve, né, não desperdiçou as oportunidades igual o Lanús e custou caro, né? Então, volto a dizer, eu ainda estou muito chateado, eu estou muito frustrado, porque eu acho que o Cruzeiro, sem desmerecer o adversário, perdeu principalmente para ele. Não foi que o Racing pressionou demais, construiu, aquele velho ditado de saber sofrer, o Cruzeiro passou longe disso. E o Racing, pelo contrário, no segundo tempo, o Cruzeiro pressionou, mas fechou. Mesmo uma defesa insegura, bem posicionada. O Racing tomou o gol, sentiu a partida, mas vendeu caro ali, né? Tanto é que o Cruzeiro não conseguiu o empate, o Cruzeiro. Ou seja, teve mentalidade, visão, postura, tática de campeão. Infelizmente, não vou ser clubista, é justo eles serem campeões. Já seria um jogo difícil por natureza, né? Precisava o Cruzeiro ter boas ideias para construir no setor ofensivo e concluir com qualidade também para encontrar os gols e se defender muito bem. Porque do outro lado tinha uma equipe que vive o melhor momento do que o Cruzeiro, tinha um artilheiro da competição que está fazendo uma belíssima temporada e já tinha 28 gols marcados em 2024 e acima disso tudo precisava o Cruzeiro entender o porquê de estar numa grande final como essa e querer defender exatamente esse título. E o Cruzeiro parece que só ficou sabendo dessas informações no intervalo. E aí acaba que o tempo foi curto para aquilo que produziu no segundo tempo e pagou um preço muito caro. O Luciano citou bem aí com relação às peças, aquilo que nós tínhamos como expectativa, vários dos jogadores, principalmente jogadores mais experientes e acostumados com jogos grandes, hoje acabaram sumindo da partida. Matheus Pereira, o Wallace, William, Veron, todos esses jogadores, para mim, estiveram abaixo daquilo que necessitava o jogo. E do outro lado, como de costume, com relação a essa equipe que até então tinha o melhor ataque, foi mais uma vez letal. E o Cruzeiro se confundindo nas responsabilidades e principalmente naquilo que fez o Cruzeiro chegar lá no Paraguai. Uma derrota difícil, não é fácil não, mas o Cruzeiro agora precisa encontrar o caminho das vitórias dentro do Campeonato Brasileiro, defender a sua colocação também dentro do Brasileiro para conseguir pensar com uma forma mais tranquila para 2025. É isso, mais de 14 mil pessoas aqui com a gente. Hoje deve demorar um pouco mais, a gente está vendo a premiação acontecendo, o Cruzeiro já recebeu ali as medalhas, né, de vice-campeão, o Racing agora está sendo premiado. Acredito que ainda hoje vai ser um pouco mais demorado. Até pedir para vocês, daqui a pouquinho a gente vai entrar com um time de comentaristas, porque aquele é o momento do Caio dar a sequência aqui, mas eu vou pedir para a gente deixar esse assunto um pouco mais adiante, mas você que está aí nos acompanhando, porque tem uma coisa, né, torcedor, aquele bilhete de uma viagem mais curta para a Libertadores, ele acaba de ser queimado.
O Cruzeiro acaba de rasgar ele, e especialmente da maneira que jogou nessa final, né? E daqui a pouquinho, repito, a gente vai comentar ali na frente, porque temos um campeonato brasileiro pela frente e agora só existe um caminho do Cruzeiro conseguir aquilo que é um dos objetivos traçados pelo Pedro Lourenço, pelo Alexandre Matos, enfim, para 2025. Porque a Libertadores, no caso, né? A via sul-americana, esquece, o Cruzeiro acaba de rasgar com essa atuação, para mim, decepcionante, ridícula na final da Copa Sul-Americana. Pode seguir, Caio. Perfeito, Valu. Pois é, o Cruzeiro tem mais 4 jogos pela frente no Campeonato Brasileiro, 2 dentro de casa, a ver se consegue uma retomada, né? O retorno do Cruzeiro é trágico. A bem verdade é que o Cruzeiro hoje está na 7ª colocação, muito mais por conta do demérito dos adversários do que propriamente por um mérito dele. E aí, entrando um pouquinho mais no âmbito do Fernando Diniz, eu me lembro claramente que, quando o Cruzeiro venceu o Criciúma na reta final da transmissão do dia de jogo KTO, eu falava sobre ele buscar ser pragmático, ser prático. E aí, pegando do ponto mais simplista possível, hoje ele decidiu pelo Wallace, mas o time que mais funcionou, por mais que tenha sido contra o Criciúma, que sim, é bem mais fraco do que o Racing, não foi com o Wallace em campo. No recorte curto de jogos do Fernando Diniz à frente do comando técnico do Cruzeiro, o time que mais funcionou tinha o Lucas Silva no setor de meio. Então, faltando poucos jogos para a temporada acabar, com uma ideia de jogo que claramente não estava sendo desenvolvido da melhor maneira, o Diniz poderia perfeitamente ter seguido a linha e manter o time que mais deu certo em algum momento. E hoje, contra o Racing, ele não fez isso. Ele voltou com o Wallace, e a gente sabe que o Wallace foi decisivo para que o Cruzeiro fosse derrotado na primeira etapa, mas a responsabilidade acaba sendo maior do treinador, porque o Diniz viu, no último jogo do time principal do Cruzeiro em campo, que a equipe poderia render melhor sem a presença do Wallace. E aí, falando sobre alguns jogadores, aqueles que a gente, em algum momento, tinha expectativa de protagonismo, né, como o William e Matheus Pereira. O William realmente fez uma partida muito ruim em todos os sentidos. Não foi a primeira partida ruim do William, longe disso, até mesmo na boa atuação do Cruzeiro contra o Criciúma ele foi mal. Foi extremamente desconectado da partida, não conseguiu ocupar bem os espaços, não agregou ofensivamente, se mostrou até nervoso em alguns momentos. E aí, quando a gente fala muito de 2025, dá para se olhar, por exemplo, a lateral direita e ver que talvez o Cruzeiro não precise só de alguém para ser um reserva do William, mas para disputar a posição com ele ou até mesmo de um titular. E aí, no caso do Matheus Pereira, é mais ou menos na mesma linha. Claro que o Matheus Pereira é muito bom jogador a nível de futebol brasileiro, é um dos melhores na sua posição, mas está cada vez mais provado que ele não pode ter o papel de protagonista do time do Cruzeiro. O Cruzeiro vai precisar de jogadores que tenham mais esse perfil para jogarem ao lado do Matheus Pereira. Ele pode ser um ótimo coadjuvante, pode ajudar muito o Cruzeiro, mas quando se trata de protagonismo, a gente viu, pelo menos ao longo desse ano, que nos principais jogos, nos principais momentos, ele ficou devendo. Então, fica aí o recado também para o ano que vem. E só para fechar, óbvio que a culpa não é do garoto, nem é do Fernando Diniz. O Kaique Kenji não pode fazer o seu segundo jogo como profissional numa final de Copa Sul-Americana. Aí é um erro escancarado de planejamento. É um garoto que já deveria estar sendo utilizado há mais tempo, mas antes disso, fica muito claro que o Cruzeiro poderia ter se reforçado melhor no setor ofensivo com o que tinha em caixa. Poderia ter preenchido melhor. E se não preencheu, o Kaique Kenji tinha que ter sido utilizado muito antes. É até um pouco delicado para o garoto entrar nesse cenário. O primeiro jogo dele como profissional foi contra o Corinthians e agora ele entra em campo pela final da Copa Sul-Americana fazendo o seu segundo jogo. Então, que no ano que vem, essa transição da base para o profissional possa ser feita de uma maneira mais saudável, que os garotos venham a ser melhor aproveitados. Agora, se não for para acontecer isso, então que o Cruzeiro vá forte no mercado para não deixar nenhuma lacuna na posição e aí, no fim das contas, não fazer com que um garoto seja exposto, como, de alguma forma, o Kaique Kenji foi hoje. Primeiro, assim, o futebol ele é um esporte que
ele te força, o alto rendimento, ele te força a ter mecanismos e ter ideias nas duas fases do jogo. Você não pode ser um time que tem repertório, tem ideia para poder, ou tem um pensamento, uma forma de jogar ofensivamente, mas defensivamente você não tem. O futebol, ele premia o equilíbrio. E o que a gente vê até agora no trabalho do Fernando Diniz é um time que ainda você não consegue detectar quais são as ferramentas defensivas desse time. Qual é a ideia desse time para a fase defensiva. É um Cruzeiro que o tempo inteiro está exposto a correr para trás, e a gente viu que o Cruzeiro sofre o terceiro gol, por exemplo, num momento ali onde todo mundo já estava no campo ofensivo justamente por isso. É um time que não tem um padrão quando pressiona, não tem um padrão quando defende num bloco médio ou quando defende num bloco mais baixo. O futebol, ele não privilegia isso. O romantismo no futebol, ele tem que ficar com o torcedor. A parte técnica e tática, ela é importante sim. O lado humano é importante, mas eu acho que o Diniz, ele precisa corrigir isso nos trabalhos dele. Não soa como comum um treinador ir para a coletiva e falar que eu me apego muito ao lado pessoal, ao lado humano. Não, o futebol ele pesa a mão para quem não se aplica ao lado técnico e tático. E foi o que a gente viu hoje. Esse romantismo, se apegar demais a convicções em algum momento, soa como erro. A gente falou ao longo da semana que era um jogo onde o Cruzeiro precisava de ter a posse da bola. Todos os times, em algum momento que tiveram a posse da bola, dificultaram a vida do Racing. O próprio Corinthians, que não é um primor nesse tipo de situação, conseguiu dificultar a vida do Racing nesse tipo de situação. E aí a gente vê hoje o Fernando Diniz, de novo, como o Caio disse, a melhor apresentação sob o comando do Fernando Diniz foi contra o Criciúma. Ok, o Criciúma não é parâmetro, mas foi a melhor apresentação, foi onde seu time se sentiu mais confortável. Ele pega, ele esquece essa apresentação e ele acaba optando pelo Wallace. A mostra de que ele não era convicto com a escolha do Wallace é que para ele corrigir a postura do time é que ele tira o atleta. Se ele tivesse um mínimo de convicção na presença do Wallace no time titular, ele teria mantido o Wallace e mudado com alguns jogadores lá dentro. Quebrando até o que ele falou mesmo na coletiva após o jogo contra o Corinthians, né, na pergunta do Samuel, quando ele disse que tinha poucas dúvidas. Exatamente, Valu. Então, assim, me soa muito... É um romantismo muito grande. É claro que o Fernando Diniz não é 100% culpado. Eu volto a repetir. Os jogadores do Cruzeiro, a nível de competitividade, tratavam o jogo como se fosse uma segunda rodada de Campeonato Mineiro. E aí não adianta depois, na cerimônia, tirar a medalha de prata do peito. Quem quer usar medalha de ouro, quem quer levantar troféu, compete, se dedica, corre, entende o jogo, entender o jogo, achar que um árbitro sul-americano, principalmente no confronto Brasil e Argentina, vai marcar qualquer faltinha e ficar se jogando ao chão, isso não vai existir. Então, assim, são vários fatores, e só para fechar isso que o Caio pontuou, a diretoria também precisa de fazer uma autocrítica. Tudo o que aconteceu hoje, sobre todo esse problema de adaptação do trabalho do Fernando Diniz, a diretoria precisa entender que ela também tem culpa. Porque, beleza, o trabalho do Fernando Seabra não vinha num bom momento, bateu no teto, só que é importante entender que o futebol ele é feito de contexto e características. O Fernando Diniz é uma característica completamente antagônica ao que o Fernando Seabra pratica. Então, se trocaram esse treinador em meio a uma decisão, é necessário entender qual era o objetivo. E digo mais, uma frase que foi repetida lá no começo do ano pelo Pedro Lourenço, e eu espero que ela seja reavaliada. Quando ele fala que o Cruzeiro não vai contratar por pedidos do treinador. Eu acho válido, o técnico não pode indicar nomes, mas sim características. Agora, se achar que todo jogador que tem uma certa pompa vai ser contratado, vai chegar e jogar, sem lembrar de contexto, trabalho do treinador e principalmente característica do atleta, o projeto do Cruzeiro tem muitos problemas, porque entendo o lado torcedor do Pedro, entendo que ele financeiramente tem muito mais condições do que o Ronaldo, mas só dinheiro no futebol não sustenta, é necessário projeto. Então, se os jogadores do Cruzeiro precisam de fazer uma autocrítica, a diretoria do Cruzeiro também precisa de sentar e entender quais são os processos e qual é o contexto que o Cruzeiro pensa futebol para trabalhar ao longo prazo, porque senão vai ficar cada vez mais difícil de disputar a Copa Libertadores, e quando disputar a Copa Sul-Americana contra um time que tenha o mínimo de organização que seja, como foi o caso do Racing hoje, as deficiências do Cruzeiro vão ser escancaradas como foi hoje.